me chamou a atenção que nesse final de semana eu vi um pai se exercitando, né, dando uma corridinha com o seu filho. Ele devia ter o quê? 12 anos, 11 anos, um pouco menos talvez. E eu me lembrei, quando eu estava na Secretaria de Esportes, que não sei, parece um divisor, na idade de 12 anos, e aí eu queria o seu olhar técnico sobre isso. Quando a criança atinge 12 anos, até essa idade, se for menino, por exemplo, aí o pai, se gosta de futebol, põe numa escolinha de futebol, se gosta de natação, põe na natação, etc. Mas a partir dos 12 anos, 12, 13 anos, a gente percebe também que a criança vai se afastando das modalidades esportivas, né? Não curte mais o joguinho de futebol, não curte mais o basquete, não curte mais tal. Então, eu queria que você falasse exatamente sobre isso, né? As crianças devem ser incentivadas, por exemplo, a partir dos 12, 13, 14 anos, que aí vão se afastando dos esportes, mas nem por isso devem se afastar das atividades físicas. Como os pais devem trabalhar essa questão? A questão é o pai respeitar essa criança sobre o que ela gosta de fazer. Porque às vezes o pai, ele quer que o filho jogue futebol, porque é um sonho dele não realizado. Então ele joga essa expectativa no seu filho homem. Ai, eu não vejo a hora de ter um filho homem, porque ele vai ser profissional, ele vai ganhar dinheiro, eu vou ser empresário dele, vai ser o próximo Neymar. Então aquilo gera uma frustração muito grande e a criança, para agradar aquele pai, muitas vezes ela faz o que ela não quer fazer, porque ela vê que é o sonho do pai. Mas como essa criança ela quer ser amada pelo pai, ela faz. E não é só o esporte, ela faz até a profissão que o pai quer que ela realize. Ela escolhe a faculdade que ela quer estudar, mas isso começa na infância. Às vezes o pai impõe um sonho, não é uma exigência, mas a criança escuta a vida inteira que esse pai quer que o filho jogue bola ou quer que seja um um, sei lá, um profissional incrível. Então, a criança ela já vai se sentindo sufocada, Roberto. Então, às vezes ela começa o esporte, mas ela vê que aquilo não é para ela, mas muitas vezes ela está encontrando vários obstáculos e frustrações, mas ela não desiste, mas ela não está feliz ali. E ela está fazendo porque o pai quer. Quando eu comecei o balé clássico, aos 6 anos de idade, foi a minha decisão. Nenhum momento a minha mãe impôs aquilo. Ela só perguntou: Você quer, filha? Porque eu tinha uma amiga que dançava e eu queria muito ser bailarina. Então eu falei: Eu quero. Então é uma decisão que foi minha aos 6 anos de idade. E eu fiz até os 15 anos. E eu tomei a decisão de parar porque eu sentia dor nos pés, meus pés sangravam. A hora que eu passei da meia ponta para a ponta de gesso, aquilo para mim não era normal, sangrar e sentir dor. Eu queria sentir prazer. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão: não quero mais dançar o balé clássico. Daí eu fui para ginástica. Mas o balé clássico foi fundamental na minha vida profissional. Então, se hoje eu sou uma excelente profissional da educação física, uma personal trainer, uma professora de pilates, foi graças a todo o repertório de movimento que eu adquiri no balé clássico. Se hoje eu tenho ouvido musical, se eu consigo entrar numa cadência na hora que eu estou dando aula de bike, é devido a toda a minha iniciação à música, a estrofes, a coreografia, ao movimento. Então é muito importante a gente incentivar sim os nossos filhos, mas cuidado para não colocar o seu sonho e a sua expectativa em cima do seu filho. Primeiro ouça. Pergunte o que você quer, meu filho. Você gostaria de fazer determinado esporte? Então é muito importante saber ouvir o seu filho. E não simplesmente o seu filho está te ouvindo o tempo todo. Muitas vezes você acha que você não está, de alguma forma, eh, precipitando uma decisão dele. Ou, como que eu posso dizer? Você está ali causando nele uma certa ansiedade. Tipo, se eu não for uma bailarina, se eu não for um jogador de futebol, meu pai vai ficar triste comigo. Então, às vezes, a gente está induzindo, sim, indiretamente. Aquela criança está ouvindo. Porque eu já tive amigas no balé clássico que ela dançava porque a mãe queria que a filha fosse bailarina, Roberto. Mas não era o desejo dela. Ela estava lá com aquela cara amarrada. Ela estava lá com raiva. Não era com amor, com dedicação. E eu lembro que eu tinha no final do ano o espetáculo. E sempre quem se dedicava mais ao balé clássico era a bailarina solista. E aquele ano eu era solista.
A minha professora chegou e falou assim: olha, Leilani, esse ano você vai ser a bailarina solo. É o desejo de qualquer bailarina, ser solo. Fazer o momento Uhum. ali da coreografia, né? Individual. Então, ali eu tava toda feliz. Só que depois disso, houve uma mãe que foi lá e pagou para a filha ser solista naquele espetáculo. Ou seja, ela pagou para a filha estar no centro do espetáculo e onde a Leilani não foi mais a solista por mérito. Então, olha só, eu fiquei sabendo sobre isso, porque daí eu escutei essas conversas paralelas ali. Uma mãe pagando para a filha aparecer no palco e não por competência, habilidade ou mérito, simplesmente porque a mãe quer que a filha seja solista. Só que a filha não queria estar nesse lugar. Então, olha só como que é uma mãe quando ela quer projetar numa criança, num filho, o seu sonho. E isso é pesado demais para uma criança, porque isso daí já não é natural, não é saudável. É um peso, é um fardo para uma criança que está em desenvolvimento. E isso tem que ser respeitado, e isso tem que ser incentivado, a prática de um exercício físico e não a realização do sonho dos seus pais. Tá bom, tá bom. Mas então, vamos olhar por outro ângulo agora. Quando o menino chega na idade de 18, 17, 18, 20 anos, época também de uma paquera mais séria, de um namoro e tal, e ele passa a ter mais cuidado com o seu corpo por uma questão puramente estética, né? Mas esse ato, Leilani, dos 13, 14 anos até os 20, vamos dizer assim, o pai que gosta de se exercitar com frequência numa academia, é recomendável que ele oriente seu filho a fazer o mesmo? Sim, é recomendado, sim. Quando eu cursei a faculdade, nós tínhamos essa referência de 12 anos. E isso é uma norma, mais ou menos, estabelecida já dentro das academias. Mas o meu filho tem 10 anos e eu já estou trabalhando com ele algumas valências e capacidades físicas. A criança está. O estirão da criança, né? E eles sentem muitas dores nas costas e começa a ter os seus desvios posturais com esse estirão. Então, o Pilates é muito recomendado, o exercício funcional, que é uma musculação com seu peso corporal. O que nós temos que tomar cuidado, Roberto, é que nessa fase do crescimento, que você ainda está com essas epífises ósseas em desenvolvimento, você não pode dar uma sobrecarga de muito peso sobre esse corpo, porque isso sim pode prejudicar até o crescimento de uma criança. Então, você tem que estar com esportes que eu possa promover um bom exercício cardiovascular, exercícios com o seu peso corporal, porque isso sim que a gente orienta como mais saudável. A gente precisa trabalhar bastante a coordenação, a lateralidade, esse desenvolvimento do esporte coletivo é bem interessante. A competição também é um fator importante, o competir, ganhar, perder, se desenvolver nesse processo. Tem pais que não gostam dessa questão da competição, mas é natural porque a vida é uma competição. Então, nós temos que estar desenvolvendo essas capacidades também. Então, o movimento, quanto mais amplo, quanto mais estímulos variados, por isso que eu gosto de falar bastante do exercício funcional. E muitas crianças vêm desenvolvendo o exercício funcional com o próprio peso corporal. Hoje nós temos box, que é do CrossFit, mas um CrossFit adaptado para a criança, onde ele vai fazer escalada em corda, onde ele salta, onde ele pula. Então, esses movimentos dinâmicos favorecem muito o crescimento da criança e você vai trabalhar essa parte de coordenação. Porque às vezes nós Ah, temos muitos adultos, né, Roberto, que não tem lateralidade, direita, esquerda, aham. não tem. Daí você não consegue dançar, você não consegue desenvolver outros esportes. Então agora é o momento de explorar o filho, né? Enquanto ele está crescendo. Vamos pensar, dos 12 aos 18 anos. Quanto mais variado for, melhor. E a criança, quando ela fala cansei, muda de esporte. Porque a criança não tem que ficar nadando a vida inteira. Nadou, Sim. aprendeu? Qual que você quer agora? Ah, agora eu quero futebol. Ah, agora eu quero basquete. Ah, agora eu quero uma luta. Mas eu falo para mulheres que têm filha menina, coloca em exercícios onde ela possa trabalhar essa postura. O balé clássico eu indico super, mas às vezes a menina não gosta do balé. Ok, procure saber o que ela gosta de fazer e coloca essa menina numa dança, numa capoeira, para desenvolver todas essas capacidades, flexibilidade, lateralidade, coordenação motora. Ela precisa se desenvolver. O menino, ele precisa aprender o que é ser agressivo e não violento.
O homem precisa de uma luta, Uhum. Roberto. Para desenvolver a sua masculinidade é importante. Então coloca ele numa luta, um judô, um karatê, porque além da disciplina também vai saber usar a sua força, trabalhar suas emoções, porque o homem está deixando de ser agressivo porque ele acha que a ser agressivo é ser violento. E não, existe uma grande uma grande diferença entre agressividade e violência. E isso a luta trabalha muito bem. Então, o professor de luta vai disciplinar essa criança, trabalhando essa energia masculina, a mulher, se ela puder ir para a dança, para trabalhar também essa energia feminina. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar desde a infância. Então, eu sempre oriento as mães a colocar o seu filho, sim, para movimentar esse corpo, tirar essas crianças de celular e levar para uma musculação após ali a fase da puberdade. Vamos colocar esse treino muscular mais com carga após os 18 anos, mais intenso, vamos pensar assim, né? Mais intensidade de carga sobre esse corpo. Enquanto isso, quanto mais variedade de movimento, quanto mais estímulo cardiovascular e treinamento com o próprio corpo, é super recomendado. Isso pode explicar por que, estatisticamente, as mulheres fazem menos esportes, menos atividades esportivas do que os homens, Elani? A mulher não gosta muito da competição, tá? É. Isso deixa a gente muito ansiosa, Roberto. Eu não gosto de competição. Não é porque eu não Uhum. gosto de perder, não é isso. É que aquilo me deixa ansiosa. E a mulher, ela gosta de sentir, não de competir. A gente tem a Tá. nossa energia feminina, quando a gente está no nosso feminino saudável, a gente não quer competir, aqui a gente quer sentir, a gente quer se conectar com profundidade. Então a mulher gosta de um pilates, de um yoga, de uma música, de uma dança. A mulher ela tem uma fluidez de movimento diferente do homem. Já o homem, ele quer competição. Falou para o homem competir, ele vai. Ele quer ganhar. Ele quer acelerar e passar o carro. É isso que o homem gosta. Então ele precisa, às vezes, ser instigado numa competição. O Tá. homem gosta mais disso. Já a mulher, ela só se torna competitiva se ela está com a sua energia também despolarizada, quando ela já está com essa energia masculina mais aumentada. Daí ela é competitiva. Ela quer competir. Quando ela está equilibrada, ela quer sentir. Ela quer fluir. Então, os movimentos Tá. também são outros. E quando a gente, é muito importante a gente dar nome às nossas emoções, Roberto, porque se eu preciso voltar para dentro, sentir, respirar, qual é a modalidade mais importante? É um exercício onde eu possa me conectar. Então, é um yoga, é um pilates, é uma dança. Não é um crossfit, não é um box, porque não é para fora o movimento, ele é mais interno, ele é mais conectado, corpo e mente. Agora, se eu tô com uma raiva interna, eu preciso jogar isso para fora. Daí eu vou para uma aula de spinning, eu vou para uma aula de boxe, eu vou para uma aula de combat, eu vou para uma corrida, porque eu quero para fora, né? Eu quero uma endorfina aumentada, eu quero extravasar aquele sentimento, uma raiva. Então, ali eu coloco como um combustível para fazer um exercício mais extenuante, mais de extravasamento, despressurização. Agora, os homens também preferem esses exercícios onde eles possam extravasar. Que é importante a gente dar nome à emoção e escolher. Às vezes eu chego no meu treino e falo: o que que eu estou afim de fazer hoje? Qual é o movimento que meu corpo está pedindo? Então, eu ensino muito isso aos meus alunos. Sente qual é a sua necessidade agora. Você tem que treinar um treino muscular, ok. Você vai treinar o membro inferior, mas você já quer direto para o aparelho ou ainda você precisa organizar essas emoções? Você está ansiosa, cansada, está com dor de cabeça? Vamos fluir um pouco? Vamos para o chão? Vamos dar uma aquecida e um movimento mais respiratório para preparar e aquecer esse corpo? Então, é isso que eu procuro fazer com meus alunos. Às vezes eles já vêm com batimento cardíaco muito elevado. E se você colocar esse aluno para correr na esteira nesse estado, você pode causar um mal-estar. Então é importante você equilibrar essas emoções e sentir o corpo antes de começar o treino propriamente dito. Então é corpo e mente integrado. E a sua emoção ela tem que ser integrada em tudo isso. Então sente, respira, centraliza, perceba, está doendo alguma coisa? Estou muito ansiosa, preciso agora respirar um pouco. Então, todos esses sinais devem ser respeitados para você não colocar o seu coração em risco. Então, Uhum. perceber as emoções também é um ponto de partida até para escolher qual atividade física hoje
seria ideal para o meu estado emocional. Essas foram, então, as recomendações, algumas delas filosóficas, da nossa companheira, treinadora física e Estou comportamental, Lilian. filosofando agora. Não, você quase respondeu a outra dúvida, porque esse friozinho tem feito nos últimos dias para você sair para uma atividade física. Precisa ter uma dose essa de coragem, viu, Lilian? Tem que ter uma dose essa de coragem, um chocolate quente com conhaque para sair debaixo do cobertor, não é? Mas aquilo que eu falo para todo mundo, nós precisamos do sol, né, Roberto? Agora É, é uma estação do ano que a gente se deprime. Fisiologicamente é uma postura deprimida, porque a gente está com frio. É uma delícia ficar debaixo da coberta. É uma delícia comer alimentos mais calóricos, mas agora a gente tem que lembrar também de ir para o sol, de colocar esse corpo no sol, porque senão a gente se deprime com a estação do inverno, porque ela já é muito convidativo ficar na cama, sofá, sopinha, caldo quente, um vinho, um queijo, um chocolate. Então agora, além de a gente procurar o tempo todo alimentos para aquecer o corpo, lembre-se de colocar esse corpo no sol. E caminhar, vai caminhar no sol. E sabe outra coisa maravilhosa que eu amo fazer no inverno? Eu amo ir pra praia no inverno, porque na praia eu vou para o sol, eu não vou para a água, mas eu vou para o sol, eu recebo aquele ar maravilhoso que a gente respira quando a gente está na praia, e aquilo ali vai também trabalhando, diminuindo toda a sua inflamação neural, corporal, fisiológica. Então, ir para a praia no inverno, quem puder, é uma das ótimas aí opções para você regular toda essa dopamina natural e diminuir a sua inflamação neural, corporal, e você começa a diminuir o seu estresse do dia a dia. Andar na areia, praticar um aterramento. Então é muito válido. Então, quem pode ir para o sol, vai para a praia, vai caminhar no sol, faça algum movimento, tá? Não fique hibernado debaixo de coberta, porque é uma estação que a gente, por natureza, começa a se deprimir. E isso vai diminuindo até a sua vitalidade e a sua energia. Então, quando a gente vai para o sol, a gente recebe o que é de graça e está disponível todos os dias, né? Quando não está nublado, a gente pode receber essa dádiva aí, que é a nossa energia solar. Então, vai para o sol que faz bem. Vitamina D. é isso aí.